Nós vamos trabalhar neste vídeo com o tema Motivando para Vencer. Nós já fizemos um vídeo Motivando para Vencer 1 e este é o Motivando para Vencer 2. Os dois são vídeos absolutamente separados, poderão ser adquiridos separadamente, mas nós vamos tratar outra vez do tema motivação, que é o grande tema, que é a grande necessidade que nós estamos sentindo hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro. Há pouco tempo eu estive nos Estados Unidos visitando uma grande empresa, a Budweiser, uma grande empresa de cerveja, aliás, a primeira cervejaria do mundo, e vi um grande trabalho, toda uma organização trabalhando em torno de motivar pessoas. E o que é motivar? Como o próprio nome diz, motivar é dar motivos. É oferecer razões e motivos para que uma pessoa cresça. Oferecer razões e motivos para que uma pessoa vença. Para que uma pessoa, para que o seu funcionário, para que seu filho, para que sua esposa, para que seu marido vençam as vicissitudes da vida, porque a vida para ninguém é fácil. A vida tem sempre alguma coisa que nós temos que vencer. Agora, como vencer sem motivos para vencer? Motivando para vencer é exatamente trabalhar com alguns conceitos muito simples. Alguns conceitos que alguns de vocês poderão até achar que tem alguma coisa a ver com essas religiões modernas e atuais que andam por aí, mas para que a pessoa tenha garra, tenha vontade, redescubra dentro de si, renasça dentro de si, aquela pessoa que às vezes está morta. Aquela pessoa que às vezes está cansada, está achando que está muito ruim a vida, está achando que as pessoas são negadoras, são negativas. E é isso que nós vamos ver neste vídeo, rapidamente, de maneira bem simples, bem direta. Primeira coisa de motivar para vencer. Primeira coisa de motivar é ouvir. Só se motiva alguém ouvindo esse alguém. E nós, na verdade, estamos na era da comunicação. E por incrível que pareça, a era da comunicação esqueceu-se de ouvir. Ouvir é hoje muito mais importante do que falar. Nós estamos acostumados a falar, a dizer, a nos manifestarmos, mas nós estamos desacostumados, nós desaprendemos a ouvir. Então, o que acontece com chefes hoje, com gerentes, com diretores, com presidentes, é que eles falam, eles proclamam, eles, na verdade, pontificam e ouvem pouco. E num processo decisório, quem não ouve decide mal. Vejam bem o que acontece num processo decisório numa empresa. O que acontece na pirâmide é que sobem informações e descem decisões. Se a cúpula da empresa, se os níveis gerenciais não ouvirem o que ocorre na verdade e na realidade da empresa, as decisões são cada vez mais erradas. E o que acontece na empresa hoje em dia é o que nós vemos sempre. As decisões são tomadas de maneira tão errada que quando as decisões chegam lá embaixo, as pessoas mais de baixo, quem está com a mão na massa diz, mas não é possível. Alguém precisa avisar os homens lá em cima. Isso não existe. Quem é que falou isso para eles? É preciso voltar a ouvir. Motivar é ouvir. Nós temos no Brasil um grande problema, até a educação dos nossos filhos é a educação do vá para lá. O que é a educação do vá para lá? Você está, na verdade, consertando alguma coisa, seu filho chega e fala, pai, o que você está consertando? Ele fala, nada, filho, nada, nada, vá para lá, vá para lá, vá para lá, vá para lá, que vai se machucar. A mãe está fritando alguma coisa, a filha chega e fala, mãe, o que você está fritando? Nada, filha, vá para lá, vá para lá, vá para lá, que vai para lá. Quer dizer, nós passamos anos mandando os nossos filhos para lá. E quando ficamos velhos, ligamos para os nossos filhos e falamos, esqueceu do papai, esqueceu da mamãe, vem para cá, filho.
vem visitar seu pai. Essa contradição de não ouvir, de escovar, de mandar para lá, é que nós temos que mudar. É profundamente desmotivadora a atitude de não ouvir. Outro tema para motivar pessoas é elogiar. Vocês já repararam como nós nos esquecemos de elogiar, de ver os pontos positivos das pessoas? Vocês já repararam como nós, a cada dia que passa, estamos mais voltados para as coisas negadoras, para as coisas negativas, para as coisas que não dão certo, para as coisas que não são o que deveriam ser? Nós conversamos com as pessoas olhando nos erros, olhando nos problemas, olhando nos defeitos. Chefes acham que só são chefes se forem capazes de encontrar um erro. Gente, é preciso pilhar os nossos subordinados fazendo as coisas certas, para motivá-los, para dizer parabéns, para dizer vai em frente, para dizer é isso mesmo. E para que a gente possa elogiar, é preciso que a gente descentralize. É preciso que os nossos funcionários tenham autonomia e iniciativa. Sem autonomia e sem iniciativa não pode haver motivação. Eu faço muita entrevista de desligamento de pessoas que deixam uma empresa sem motivos aparentes e que não foram dispensadas pela empresa. E quando eu pergunto a elas, por que você está saindo? A pedido, às vezes, da diretoria, invariavelmente a resposta é a seguinte: estou desmotivado, professor. Não sei o que eu tinha que aprender, já aprendi. Eu queria algum desafio novo. Eu já estou com 40 e tantos anos ou com 50 e tantos. Parece que eu estou mofando, parece que eu estou parado na vida, parece que eu não estou aprendendo mais nada. Esse é o grande risco da empresa, perder seus bons funcionários porque eles estão desmotivados. E bons funcionários não se encontram por aí. Não é como se dizia antigamente, que eu também não acredito, que todos os funcionários eram bons, excelentes, vestiam a camisa da empresa, etc. É que as opções antigamente eram menores. As opções de lazer, de recreação, de ocupação do tempo livre eram menores do que são hoje. As tentações eram menores, os apelos eram menores. Hoje, para você motivar o seu funcionário, você precisa dar motivos para que ele permaneça, para que ele fique, para que ele vista a camisa. Como me dizia um funcionário, meu patrão quer que eu vista a camisa, mas ele até hoje não me deu essa camisa. É preciso oferecer essa camisa, porque todos nós, todo empregado nosso, todo funcionário quer vestir a camisa. Ele sabe que a vida dele é aquele trabalho, e ele sabe que ele precisa daquele trabalho. O que ele não quer é viver desmotivado. O que ele não pode é viver sem motivos para viver, trabalhar só pelo salário, trabalhar só pelo olerite ou pelo contra-cheque, como se diz no resto do Brasil. Ora, esta é a grande força da motivação: ouvir, compreender. E mais uma coisa: participar, ir junto. Saia da sua mesa, do seu gabinete, você que é chefe, que é gerente. Faça uma gerência de andar por aí. Vá até a mesa do seu subordinado. Puxe a cadeira em frente à mesa dele, sente-se lá e converse com ele. Diga, conta para mim o que você está fazendo. Diga para mim quais são os seus problemas, as suas agruras, como é que você está indo, quais são suas ideias novas, mas relaxadamente, gostosamente, participando, e motive, elogie, traga esse sujeito para cima, traga com você, eleve esse homem, para que as ideias dele sejam sempre positivas e que com ideias positivas ele possa ter novas ideias. Teste as ideias dele.
Ora, o que os chefes fazem? Ficam enclausurados nas suas salas, nos seus gabinetes, ficam fechados nas suas salas e ficam chamando as pessoas para que venham às suas salas. Quantos chefes nunca mais viram um chão de fábrica, um chão de oficina, uma área de escritório? Vivem enclausurados no seu ar-condicionado, no seu banheiro privativo, no seu café especial. É isto que a gente sente falta. A gente sente falta de chefes, de subordinados, que nos motivem, que venham conosco, que digam como é, o que é que você precisa, que deem a ideia, porque se ele foi chefe também, e se ele foi guindado a chefe, é porque ele foi bom no passado. Onde estão essas ideias? Agora só sabe achar defeito? Agora só sabe achar ruim das coisas? Só sabe apontar os erros? Essa desmotivação que nós estamos encontrando na empresa brasileira precisa acabar. E ela acaba também com essa participação. Uma outra coisa. É preciso ter uma atitude mental positiva, minha gente. Chega de negação. Chega de atitudes mentais destruidoras. Chega daquela história do sujeito falar assim: vamos fazer um piquenique? E imediatamente ele responder: vai chover. Não pode. Vamos ter uma atitude mental de que vai dar certo, de que o Brasil vai conseguir, de que nós vamos vencer. Vamos acabar com essa ansiedade que existe dentro de nós, dizendo que eu não sou capaz, não vai dar certo, eu não consigo. Bem que minha mãe sempre disse: filho, você é burro. Ora, quantas vezes a gente vê pessoas excelentes, pessoas de nível bom, autodestruídas, pessoas que se destruíram durante a vida toda, porque pais, professores, patrões, amigos, sempre estão acusando: você não é capaz, você vai repetir, você não vai passar, você não vai conseguir, você não consegue, e a pessoa incorpora, introjeta, somatiza essa negatividade toda, e daí não consegue vencer, daí não consegue ir, não consegue caminhar. Esta atitude mental positiva, de acreditar, de testar, de tentar, não é, de cismar, de ir atrás, de acompanhar, de dar seguimento, isso é que nós precisamos. Essas coisas motivam as pessoas, essas coisas nos enchem de força, de alegria, de força interior, e é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais salário muitas vezes. Às vezes mais salário também precisamos, mas nós precisamos de mais motivos para estar ali fazendo aquilo que estamos fazendo. A gente precisa de mais motivos para olhar num espelho e falar: quem sou eu? O que, afinal de contas, meu filho pensa de mim? O que a sociedade pensa de mim? O que é que eu já fiz para a sociedade? Se eu morrer hoje, vão dizer o que de mim? Essas são as perguntas que estão dentro de cada um de nós e que só pessoas motivadas conseguem responder, conseguem levar para frente, conseguem encontrar dentro de si mesmas. Uma outra coisa que eu queria dizer: é preciso interessar-se por coisas novas. Tem gente se fossilizando com ideias antigas. Nós estamos passando, minha gente, pela maior transformação e mudança da história da humanidade. Isso, todo mundo fala, então parece uma coisa meio boba, parece um lugar comum, mas não é. O homem tem 2 milhões de anos na Terra. Em nenhuma fase desses 2 milhões de anos, o passo de transformação foi tão grande como é hoje. Lembrem vocês que o século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX começaram e terminaram do mesmo jeito. Entramos no século XX, começa com carruagem no lombo do burro, começa com liteiras, começa com aquela vida dos séculos passados. E onde é que nós estamos hoje? Computadores, fax, tudo via satélite, coisas que jamais sonhávamos. Os livros de Júlio Verne, hoje são livros antigos e eram livros de ficção completamente oníricos, sonhadores. Ora, e o homem é o mesmo. O homem de hoje é o mesmo do Paleolítico Superior. Não apareceu um homem para poder
enfrentar as necessidades modernas, um homem de 4 ouvidos, 8 mãos, 9 bocas, 12 braços. Não, não apareceu. O homem é o mesmo. E tudo mudando, e nós não podemos nos fossilizar. O índice de obsolescência do ser humano hoje, de tornar-se obsoleto, é altíssimo. E nós precisamos nos jogar na realidade, no tempo que nós vivemos, no progresso das coisas. É preciso aprender computação, é preciso aprender inglês, é preciso aprender japonês, se for o caso, é preciso participar, é preciso ir atrás, não pode parar. O que me deixa mais estranhado, vamos chamar assim, é ver pessoas que dizem assim: professor Marinhos, no meu tempo a coisa não era assim. Qual é o seu tempo? Me mostre o seu atestado de óbito. Quando foi que você se declarou morto? Quando é que você morreu? Gente que diz que no meu tempo não havia fax, no meu tempo não havia computador. Quando é que você morreu? Qual é o seu tempo? Ou você ainda está nos anos 30? Ou ainda está nos anos 50? Cadê você? Acorda, homem! Esta é a grande necessidade da motivação. Agora nós paramos. Nós achamos que o mundo foi e que nós ficamos. Nós achamos que não somos competentes mais, não somos capazes mais. Nós olhamos um menino mexendo no computador, mexendo num videogame, mexendo num aparelho, até mesmo acertando a data de um videocassete, e a gente fala: meu Deus, como eu sou burro, como eu não consigo aprender isso. Será verdade? Claro que não. É porque você parou de tentar, você parou de querer, você parou de enfrentar coisas novas, você se acomodou, você dormiu. E muitas vezes, infelizmente, você morreu e esqueceu-se de deitar. Isto é que é preciso, essa ressuscitação interna pela motivação. E a motivação faz isso. Acompanhe o progresso, vá atrás, se interesse, acabe com essa história de que você não é capaz, de que você é de outra era, que você é de outro tempo. Tenha você 70 anos, tenha você 80 anos, veja a idade do Papa, veja a idade do presidente dos Estados Unidos, veja a idade dos grandes presidentes do mundo, mais de 60, e aqui no Brasil com 50 e poucos anos, todo mundo só fala em se aposentar, em parar, em morrer, em pescar. Este é o grande desafio que nós temos que vencer dentro de nós mesmos. Outra coisa que eu queria pedir como ponto de motivação fundamental: fuja da monotonia. Quando perguntaram ao Tristão de Ataíde qual é o maior pecado do mundo contra o homem, ele dizia: o maior pecado do mundo contra o ser humano é a monotonia, é a rotina. Nós não nascemos para a rotina, para fazer todo dia a mesma coisa da mesma forma, como diz aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Ora, é preciso vencer a monotonia, é preciso acabar com a rotina, é preciso criar coisas novas na rotina do dia a dia, nas coisas. Todo trabalho é rotineiro, minha gente. Toda função tem as suas partes chatas, as suas partes mecânicas, assim como toda função pode ter e deve ter, e depende exclusivamente de você, a parte criativa, a parte inovadora, a parte do vamos lá, a parte de fazer diferente a mesma coisa. Eu digo isso às donas de casa: arrumar a casa é uma coisa que tem que se fazer todo dia, lavar a louça tem que se fazer todo dia, mas você não precisa fazer todo dia, tudo sempre igual. Você pode mudar, criar, experimentar. Fuja da monotonia, fuja desse ócio que vai corroendo a gente por dentro, do todo dia, tudo sempre igual. Um outro conselho que eu queria dar é o seguinte: calma para decidir. Eu fico falando assim com muito entusiasmo neste vídeo, e as pessoas podem querer sair correndo, querer aprender tudo já, e não é assim. Vocês sabem que não é assim. Uma coisa a cada tempo. É preciso ter calma para decidir as coisas com serenidade.
É preciso não se afobar. É preciso não se atropelar. Para isso é preciso que nós reforcemos dentro de nós os nossos pontos que já são fortes. Toda pessoa tem pontos fortes, tem identificadores positivos dentro de si. Esses são os identificadores positivos que eu devo reforçar para que eu me identifique cada vez mais positivamente. Ora, eu não vou conseguir fazer tudo. São muitos os apelos, são muitos os comerciais. Eu não vou poder testar todas as cervejas que existem no mundo. Eu não vou poder testar todos os microcomputadores que existem no mundo. Eu não vou poder assistir todos os filmes. Mas se eu tiver serenidade, eu vou poder ser seletivo. Eu vou poder fazer mais aquilo que eu sei fazer melhor e aquilo que eu quero fazer mais. Isto nos motivará. Isto nos dará mais motivos para viver. Calma, paciência. O mundo também não vai acabar amanhã. Não é porque você até hoje se sentiu um pouco desmotivado, um pouco morto, um pouco paradão, que agora você tem que atropelar tudo, atropelar todos. Calma. Pense antes. Use a cabeça. Antes de falar ou agir, dizia um filósofo, ligue o cérebro. É muito importante esse conselho. Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês. A gente tem que ter para se motivar um objetivo alto, uma meta alta. E a prática dessa meta, desse objetivo, tem que ser firme. Objetivo alto e prática firme, decidida. Não adianta só ter objetivos, não adianta só ter sonhos altos, é preciso ter um sentimento de missão. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, a gente não está aqui só para fazer as coisas do cotidiano, a gente não está aqui para viver essa rotina, para acordar de manhã, ir para o trabalho e voltar, a gente está aqui para construir um mundo novo, a gente está aqui para construir uma vida nova, a gente está aqui para construir alguma coisa que vale a pena ser construída. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo alto. E como que eu vou praticar isso? Com firmeza, com dedicação, indo atrás. E aí eu me remeto ao Motivando para Vencer 1. É preciso utilizar a inteligência e a vontade. E toda a inteligência e toda a vontade, que são os atributos do ser humano, dirigidas ao essencial no momento presente. Quem já assistiu Motivando para Vencer 1 sabe do que eu estou falando. E é isto exatamente. É preciso voltar a querer. Querer empreender, querer construir, querer fazer. E eu queria dizer uma coisa. É preciso, antes de mais nada, que cada um de nós respeite o outro. E aí eu vou falar uma coisa que as religiões falam muito. Muita humildade, gente. Não pense que tem o rei na barriga. Não queira ser mais do que é. Não queira ser mais do que os outros. Se você é gerente, se você é chefe, não se esqueça nunca que você foi subordinado um dia. Nunca perca a sensibilidade. Eu, pessoalmente, não acredito que existam pessoas mal intencionadas. Não há ninguém mal intencionado. O que existe é falta de sensibilidade. Falta de empatia. O que é empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e agir como se for o outro. É preciso ter sensibilidade. Quantas pessoas se acham maravilhosas, se acham beneméritas, se acham probas, se acham lianas, se acham corteses, se acham tudo, e na verdade não são. Tem má intenção? Não. Falta a sensibilidade. Quantos patrões eu conheço que alardeiam por aí que são bons patrões, que motivam seus empregados, que participam, todas as decisões são delegadas, aqui todo mundo participa de tudo. E você vai e conversa com o pessoal dos escalões inferiores e vê que tudo isso não é bem verdade. O chefe será mentiroso? O patrão será um mentiroso? Não é. A intenção ele tem, falta a
sensibilidade de transformar em prática a intenção nobre, boa, maravilhosa de ser um bom patrão, de ser um chefe motivador, de ser alguém que, na verdade, vá e empurre e traga para junto de si os seus subordinados. E eu queria dizer alguma coisa para a média gerência, para supervisores, gerentes médios. Até há pouco tempo atrás, as médias chefias e até mesmo gerentes de nível superior, um pouco mais elevados, dentro de uma hierarquia, eles se mantinham nos cargos porque badalavam e porque se penduravam nos seus chefes, em quem estava em cima. Não é? A estrutura era mais ou menos assim. As pessoas eram vencedoras ou não, se elas se pendurassem bem nas hierarquias superiores. Não é? Hoje é diferente. Hoje, o gerente, o supervisor, as pessoas de nível médio na chefia, elas se sustentam quando são apoiadas pelas pessoas que estão embaixo. Na verdade, é mais importante o apoio de quem está embaixo do que o apoio de quem está em cima. Eu conheço isso muito, gente, nas empresas em que trabalho. Conheço gerentes onde se conversa sobre eles assim: ele é chato, ele é duro, mas o que este cara, o que o pessoal gosta dele, quer dizer, o que o pessoal trabalha na mão dele, o que ele consegue motivar as pessoas, quer dizer, ele não é um lambibota, não é um puxa-saco, não é um maçaneta, mas ele é um gerente, ele motiva. E ser gerente é ser gente, é motivar, é trazer as pessoas para junto de si. Então, gente, antes de pensar em badalar o pessoal de cima, pense em realmente fazer funcionar a estrutura de motivação do seu pessoal de sustentação, do seu pessoal de baixo. Isto é fundamental. Isto vai te motivar também. Porque você vai estar mais tranquilo, você vai ter o apoio da base, que é o que um político muito sabe fazer. O apoio da base, do chão da fábrica, que é o que o sindicalista sabe muito fazer. E outra coisa que eu queria dizer, humildade e, por favor, sem presunção. Para que presumir? Para que ter presunção? Para que ser presunçoso? Para que achar que sabe? Achar que é o maior? Para com isso. Acabe com isso. Você é chefe. Não tem importância se você é obrigado a usar gravata e vai para o chão da fábrica e vai visitar as oficinas. Não tenha medo. Quanto custa um terno do tintureiro? Quanto custa, na verdade, você ir lá e participar, comer junto com os operários, comer no mesmo restaurante, no mesmo refeitório dos empregados, saber o que está acontecendo, comentar, ouvir. E eu queria dizer uma coisa que também é fundamental. Para se motivar e ser motivado, é preciso dedicar-se às pequenas coisas. Nem tudo no mundo são grandes coisas, nem tudo no mundo são macro coisas. As coisas, na verdade, elas são feitas de seus detalhes. Elas são feitas as grandes coisas, os grandes sucessos, as grandes invenções, os grandes inventos, eles começaram com pequenos passos, com pequenas ações, com pequenas obras. E é aí que nós temos que redescobrir dentro de nós a observação. Motivar é, portanto, observar, prestar atenção, dedicar-se àquilo que você está fazendo com atenção aos detalhes. Tem muita gente que acha que hoje em dia deve viver no macro, no geral, no absoluto, e não é verdade. Note em qualquer lugar que a gente vai hoje, o bom atendimento se difere do mau atendimento. O grande diferenciador das empresas estará sempre num detalhe, estará sempre numa coisa pequena que chama a sua atenção, que capta a sua atenção, que na verdade cativa você como cliente, cativa você como empregado daquele homem, daquele chefe, como funcionário daquela empresa.
e que você veste a camisa com orgulho. Essas pequenas coisas, esses pequenos conselhos, esta coisa que deveria até chamar-se falando sério sobre coisas simples, é que realmente nos motivam. Ora, e por que então estamos todos desmotivados? Porque nós não